As Akuma no Mi têm uma grande variedade de poderes, que basicamente não tem limite, e isso acaba possibilitando a criação de frutas com os mais diversos efeitos. E hoje vamos entender isso na prática vendo as Akuma no Mi dos Escritos parte 9. E vamos começar falando sobre a Akuma no Mi sugerida pelo W.D. Moriá, a Ryu no Mi modelo Anquilossauro. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoano Ancestral. Ela permite ao seu usuário se transformar em uma forma híbrida e completa de um anquilossauro, um dinossauro encouraçado herbívoro que viveu durante o período Cretáceo. Esse dinossauro em específico tem um tipo de armadura natural com espinhos que protege todo o seu corpo, com exceção da barriga, o que proporciona uma resistência enorme contra predadores. O anquilossauro também possui um tipo de clava na ponta da cauda, que é usada para se defender. Na forma completa, o usuário ganha todas as características presentes no anquilossauro, como força, resistência e uma maior quantidade de estamina devido à natureza da própria fruta. Graças à forma do dinossauro, aparentemente o usuário pode usar uma técnica que permite se transformar em uma bola gigante, protegida pela armadura natural e os espinhos, que também são usados para atacar. Porém, nessa técnica, o usuário não é capaz de ver nada em seu caminho, o obrigando a usar o Haki da observação para sentir a presença dos inimigos. Além dessa técnica, o usuário também pode jogar seus espinhos, ganhando um ataque à distância muito útil. O usuário também pode aumentar a resistência da sua armadura com o Haki do armamento, sendo capaz de causar uma quantidade considerável de danos até mesmo em um gigante. Em sua forma híbrida, ele mantém a armadura com espinhos, porém o seu tamanho é reduzido, permitindo que o usuário tenha uma maior liberdade de movimentos e agilidade. Além de que sua força é somada ao anquilossauro, ganhando um poder ofensivo semelhante aos piratas de mais alto grau. Mesmo sendo uma Akuma no Mi forte, o usuário, quando na forma completa, acaba tendo seu corpo massivo como principal desvantagem, já que a sua velocidade é reduzida. E semelhante a uma tartaruga, em sua forma completa, o consumidor dessa fruta não pode se virar de ponta cabeça. Caso contrário, ficará assim, ao menos que entre em sua forma híbrida ou volte à sua forma normal. Mas fora isso tudo, o usuário também possui a fraqueza sobre a água e Karoseki. A segunda Akuma no Mi foi sugerida pelo Rangelion Alpha, a Neku no Mi modelo Raijin. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica que concede ao seu usuário a capacidade de se transformar em um Raijin, um felino semelhante a um leão feito de raios ou eletricidade. Graças à natureza do ser mitológico, o usuário acaba ganhando as propriedades semelhantes à fruta do tipo Logia, como a Gorogoro no Mi. A diferença dessas Akuma no Mi é que em vez de produzir 200.000 volts, essa fruta pode gerar 200 trilhões de volts, afinal um único raio natural pode alcançar 2 bilhões de volts. Graças à enorme manipulação de raios, isso acaba tornando o usuário imune a ataques de borracha, e capaz de derreter qualquer coisa por meio da indução elétrica, ao menos que seja revestido por Haki. E graças a esse poder, a velocidade do usuário é equiparável à da luz. O movimento dos raios no ar depende da carga elétrica, mas o usuário pode controlar a indução elétrica de forma a mover-se livremente a essa velocidade. Aparentemente, tanto a forma completa quanto a forma híbrida possuem os mesmos poderes, só que a forma híbrida é mais eficaz devido à sua semelhança com o humano, o que permite efetuar movimentos mais complexos. Já em seu despertar, o usuário pode criar tempestades elétricas e incorporar os poderes dos raios a si mesmo. Além disso, o Haki da observação se estende por toda a área da tempestade, usando o mesmo conceito mostrado por Enel e Skypiea, além de ser muito ampliado, alcançando até mesmo 3 trilhões de volts. A terceira Akuma no Mi foi sugerida pelo Augusto Gacha, a Roshi no Mi. Essa é uma fruta do tipo Paramécia, e com seus poderes o portador da fruta pode inflar gradualmente seu corpo, aumentando a temperatura corporal sem prejudicar sua saúde. Com o tempo também pode adquirir características de uma estrela, como emitir intensa luz e gerar campos gravitacionais, e até alcançar velocidades próximas à da luz, tornando-se um ser estelar. E isso ocorre porque o usuário da fruta pode se encher com uma substância chamada poeira estelar, que causa esses efeitos no corpo de qualquer ser vivo. O usuário também tem a capacidade de expelir poeira estelar extremamente quente pela boca. Essa poeira tem várias utilidades, como superaquecimento, criação de explosão de luz e até formação de uma névoa ilusória que gera ilusões com base no calor sentido pela vítima. Além disso, o usuário também pode disparar raios de poeira estelar superaquecida. Aparentemente, essa fruta não possui um despertar, e isso devido ao fato da sua natureza ser artificial. E por mais que seja um poder forte e incrível, essa Akuma no Mi ainda possui fraquezas. Quando o usuário ativa seus poderes, seu corpo começa a inflar e esquentar incessantemente, o que pode resultar em danos corporais, sangramento e até colapso. Além disso, ao se mover à velocidade da luz ou próximo a ela, seu corpo corre risco de queimar. E o controle dessa velocidade é facilmente perdido, o que pode resultar em impactos catastróficos ao atingir objetos a essa velocidade. E a explicação para essa desvantagem é que isso ocorre devido à origem artificial da fruta, que não permite que o corpo do usuário se adapte completamente aos poderes. Além disso, a Akuma no Mi artificial sempre causa o efeito colateral de fazer o usuário sorrir constantemente em vez de expressar outras emoções, tornando qualquer expressão facial um sorriso.
E mesmo sendo possível ser controlado com o tempo, isso nunca vai desaparecer por completo. A quarta Akuma no Mi foi sugerida por Something US, a fruta da multiplicação. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que concede ao seu usuário o poder de multiplicação, permitindo que ele crie cópias exatas de si mesmo. Essa habilidade vai além da replicação física e aborda aspectos mais abstratos, como sentimento, força, velocidade e entre outros. Com o treinamento, o usuário pode estender essa capacidade, estabelecendo uma conexão psíquica com sua cópia, permitindo saber a localização e até mesmo dar ordens a elas. Ao despertar, o usuário ganha a capacidade de multiplicar não apenas a si mesmo, mas também objetos ao seu redor, ou o que tenha tocado recentemente. E isso acaba expandindo ainda mais as possibilidades de uso dessa fruta. E com os poderes dessa Akuma no Mi foi criada uma técnica muito interessante, chamada teletransporte rudimentar, onde o usuário transfere sua consciência para uma de suas cópias independente de onde ela esteja, seja próxima ou em outra ilha. Isso permite uma forma de deslocamento instantâneo, que pode ser usado tanto para fugir de situações perigosas, quanto para enganar adversários. Aparentemente, essa Akuma no Mi não possui uma fraqueza específica, exceto pela fraqueza sobre a água e Karoseki. A quinta Akuma no Mi foi sugerida por Hauka no Rank, a Pesa-Pesa no Mi. Também chamada de fruta do Lego, é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que concede ao seu usuário a capacidade única de criar, transformar e manipular blocos de montar, semelhante a peças de Lego. Ao obter essa fruta, o usuário adquire todas as habilidades associadas a um Lego, permitindo construir estruturas com incrível facilidade, desde paredes simples até mesmo armas de fogo complexas. O poder dessa fruta também permite que o usuário modele seu corpo conforme desejado, proporcionando uma liberdade criativa imensa, aparentemente podendo se transformar em qualquer coisa, desde canhões até helicópteros, limitado apenas pela imaginação do usuário. Outro aspecto notável dessa fruta é a capacidade de infundir blocos de Lego com Haki, permitindo que o usuário crie armas poderosas e eficazes quando necessário. Só que mesmo com esse poder, essa fruta ainda permanece com a fraqueza padrão das Akuma no Mi, como a água e Karoseki. E por fim temos a Akuma no Mi sugerida pelo Luiz Miguel, a Speed Speed no Mi. A Speed Speed no Mi, ou fruta da velocidade, é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que concede ao seu usuário a capacidade de se tornar um verdadeiro mestre da velocidade. Essa Akuma no Mi aprimora drasticamente o corpo do usuário, permitindo que ele se mova, lute e se adapte a velocidades extremas, incluindo a habilidade de correr em superfícies verticais e irregulares sem esforço. Além disso, essa Akuma no Mi também dá ao usuário raciocínio acelerado, uma percepção aprimorada de tempo e velocidade de reação afiada, permitindo que desvie de ataques quase que na velocidade da luz, sem a necessidade de utilizar Haki. E naturalmente, a fruta também confere um fator de cura acelerado e resistência melhorada, tornando o usuário capaz de suportar corridas em alta velocidade sem fadiga rápida. Embora inicialmente não forneça meios ofensivos diretos, o usuário pode explorar sua criatividade para tirar o máximo de proveito dessa fruta. Algumas das capacidades notáveis incluem a capacidade de atacar em um piscar de olhos com uma barragem de socos ou chutes, tornar-se invisível enquanto corre, criar uma barreira ou aura protetora que aumenta a defesa e o dano de ataques, vibrar o corpo para se tornar temporariamente intangível, aumentar o poder dos golpes, criar pós-imagens para confundir os inimigos, disparar ondas de choque e rajadas de ar, criar ventanias e tornados girando partes do corpo, e até mesmo gerar fogo e descargas elétricas usando a eletricidade estática. E como esse aumento na velocidade consiste no aprimoramento corporal, o usuário pode saltar a grandes distâncias e até mesmo correr sobre a água. As desvantagens dessa Akuma no Mi, além da água, Karoseki e Haki, incluem qualquer obstáculo que possa interferir na mobilidade, como superfícies lisas ou pegajosas. E mesmo com o aumento do vigor fornecido pela fruta, o uso inadequado pode levar à exaustão. E aparentemente os poderes dessa Akuma no Mi ainda podem despertar. E nesse estado, o usuário melhora ainda mais seus atributos físicos para suportar o poder aumentado da fruta, além de permitir um controle sobre a energia cinética, como a capacidade de acelerar ou desacelerar objetos tocados. E também é possível criar um campo que altera a velocidade das coisas dentro dele. Além disso, o usuário pode acumular energia cinética e liberá-la com um impulso explosivo de velocidade e força. No entanto, o uso constante do poder pode levar à exaustão, e o usuário deve fazer pausas ou diminuir a velocidade para otimizar o uso de energia. E quando os poderes da Speed Speed no Mi atingem seu potencial máximo, o usuário pode desafiar as leis da inércia mudando de direção sem perder velocidade. E como esse é o potencial máximo da Akuma no Mi, isso pode resultar em exaustão se não for usado com sabedoria. E mais uma vez, as frutas criadas por vocês ficaram incríveis. E chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Não esquece de criar a sua fruta nos comentários, e eu espero te ver no próximo vídeo.